Tem um ditado por aí que diz o seguinte: você nasce sem pedir e morre sem querer. Já ouviram esse ditado? Então viva o intervalo. De quanto tempo é esse intervalo? A gente não sabe. Você não pediu para nascer, certo? Com certeza ninguém aqui está interessado em morrer, embora a gente saiba que morrer é uma oportunidade de estar com Cristo. Paulo disse que morrer para ele era o quê? Lucro, ganho, né? Mas a gente não está assim muito apressado para morrer. Então a gente tem que aproveitar esse intervalo. Gente, o intervalo entre o nascimento e a morte, para uns, pode ser um pouco maior, para outros um pouco menor, mas a verdade é que a gente pode ter certeza que a Bíblia diz que é curto. A duração da nossa vida, a Bíblia diz que é de 70. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o que passa disso aí é o quê? Cansaço e enfado. O salmista diz: o tempo passa voando. Estou iniciando assim para dizer o seguinte: às vezes a gente faz questão de coisas pequenas. E a vida está passando, e a gente não está valorizando o que de fato deve ser valorizado, né? Isso é na sua e na minha casa também, na minha família. Eu nunca quis posar e nem vou posar família perfeita. A sua família tem os mesmos problemas que a minha, né? Lá em casa tem 2 mulheres, 2 homens. 2 cabeças, aliás, 4 cabeças diferentes. 2 pensam mais ou menos iguais, 2 mais ou menos diferentes, das que acham que são iguais, né? Eu e Iago pensamos racionalmente, somos práticos, etc. Elane e Ingrid são subjetivas, emocionais e etc. Tem guerra lá em casa? Tem, né? Mas o que a gente tem que valorizar são as pessoas. Eu tenho dito para onde a gente tem passado, valorizar as pessoas. Isso é fácil? Não é fácil não. E o desafio de viver em família é algo difícil. Mas aonde você vai iniciar o seu próximo relacionamento quando sair daqui? Não é com a sua família? Sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha? Então a gente tem que fazer o seguinte, né? Buscar viver da melhor forma possível, né? Não fazer questão de poucas coisas, não fazer questão de coisas que não são importantes. Tem coisas que a gente não pode abrir mão, mas existem coisas que a gente pode abrir mão. Então, a minha palavra nessa noite é sobre a simplicidade da vida em família. Por que família? Porque a Bíblia fala de família de Gênesis e Apocalipse. Como é que começou a povoação da terra? Depois de Deus colocar a ordem no caos, ele disse assim: vamos fazer alguém para tomar conta. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem olhou lá para os animais, tinha pares, né? O boi com a vaca, o leão com a leoa, o leitão com a leitoa, o cavalo com a água e assim por diante. E a Bíblia diz que para ele não se achava uma parecida. Aí Deus disse assim: vou fazer uma mulher, alguém que seja idônea, parecida, uma ajudadora. Fez Adão e Eva. Aliás, fez Eva para o Adão, né? Então formou o casal. Disse assim: crescer e multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Deus começa, o universo, né, começa a dar domínio ao homem, lá no Gênesis, e ele coloca o homem para dominar a terra, exercer poder sobre a terra, e formar família. Crescer, sujeitar e dominar, e crescer. Família. Gênesis começa com família. Apocalipse termina com família. Apocalipse não, antes de Apocalipse, vai terminar também, mas deixa eu chegar no Velho Testamento. Malaquias termina com família. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem uma palavra que eu prego só sobre isso. Coração dos pais convertidos aos filhos. E coração dos filhos convertidos aos pais. Muito do que eu falo nessa palestra que eu vou falar hoje, se aplica a essa realidade. Pais que não têm coração dos filhos convertidos a si. E filhos que não têm coração dos pais que são convertidos a si. A família está em guerra. Eu tenho o privilégio de ter na minha família, lá em casa, eu, minha esposa, meus filhos, nós temos corações convertidos uns aos outros. A Iago completou 18 anos semana passada, retrasado, dia 12. Aí eu falei assim: eu tenho que falar algumas coisas para Iago. O que eu queria falar para ele, eu falei durante 17 anos e 12 meses. Né? A gente vai falando aos poucos, no assentar, no andar, no caminhar. Né? É assim que a Bíblia diz para fazer. Mas 18 anos é um negócio assim, para marcar. Né? Ingrid vai fazer 15, eu tenho que falar algumas coisas para ela. Né? Dia 18 de outubro, ela faz 15, eu tenho que falar algumas coisas. Eu falei assim: como é que eu vou falar? Aí comecei a escrever.
Chorei largado, né? Chorei largado. Aí escrevi um dia, escrevi umas quase 3 páginas. Mas eu pude dizer naquela carta ali, e aí, pior não foi isso, gente. Pior, aí no dia do aniversário de água, eu montei aquela mesa de café, né? Falei, vamos fazer a celebração. Uma coisa que eu gosto de fazer lá em casa é celebração. A família tem que celebrar. Quanto tempo faz que a sua família não celebra? Né? Não celebra porque comprou um carro novo, não celebra porque passou de ano, não celebra porque fez mais um ano de aniversário, mais um aniversário de casamento, mais um aniversário de vida. A família tem que celebrar. Às vezes as famílias lutam e não celebram, não riem junto, né? Não vai para um shopping ou não faz uma pizza em casa e celebra. Então eu falei assim, vou celebrar. Fiz uma mesa legal, comprei até jarra, botar suco diferente, iogurte diferente, um negócio assim. Estou dando umas ideias aqui para você, né? Aí, 3 dias antes, eu falei assim, Ingrid, lê esse texto aqui. Eu falei, e aí, filha, leu? Ela falou assim, pai, o negócio é difícil, hein? Eu falei, mas lê, porque eu não vou ler, Lani, minha esposa, não conseguiu ler, então você vai ler. Ah, mas foi uma choradeira. E choramos. Mas eu disse tudo. E aí, o resumo da minha palavra é o seguinte. Eu tenho um coração voltado para a família. E eu não posso falar para a sua família se eu não falar para a minha. Tudo que eu falo, gente, como ideal, eu coloco primeiro como real. Aquilo que é ideal para a sua família, eu tenho que experimentar como realidade na minha família. Se eu falo que uma família deve ser crente, é porque eu prego o evangelho na minha casa. Eu casei com alguém crente, vivo com os meus filhos, são crentes convertidos, são convertidos a Deus, convertidos a mim. E aí, a tônica da minha palavra foi o seguinte. Eu escrevi assim, em tese, Iago, você é dono da sua vida a partir de hoje. Em tese, né? Deixei muito claro, em tese. Ele já sabia que enquanto ele estiver morando comigo, ele tem que prestar contas, né? E tem pais que não fazem isso. Você tem 18 anos, agora você pode sair qualquer hora, chegar a qualquer hora. Não é assim, né? Mas eu quero pedir, Provérbio 26, falei para ele, eu quero pedir para ser o guardião do seu coração. Presta atenção nessa palavra. É por isso que eu não termino as mensagens como Deus vai mandando falar, eu estou falando, tá? Guardião do seu coração. Você se preservou virgem até agora. E não foi fácil, e também não será fácil se preservar virgem até o casamento. Mas eu quero ser o guardião do seu coração. Não quero escolher sua esposa, mas quero apenas orientar você. Para que você possa fazer uma escolha. Primeiro de alguém que seja segundo o coração de Deus, alguém que seja crente, alguém que possa ser uma esposa de verdade. Então, preserve-se para que você possa casar. Como eu e sua mãe, nós nos casamos. É fácil? Não é, gente. Não é. Tem um negócio chamado testosterona e estrogênio. Testosterona no homem, estrogênio na mulher. Tá? São hormônios masculino e feminino. Eles não aceitam Jesus de jeito nenhum, né? A gente se converte, mas os danados não aceitam Jesus. E às vezes a gente quer que aceite e não aceite. E eu falo isso para os jovens. Vocês sabem, adolescentes que me ouviram, eu não tenho reservas para falar, porque, aliás, se falar com reservas, a galera aí não entende, né? Então a gente tem que falar. Porque, gente, é difícil, mas vale a pena, né? Se a igreja de Cristo tem que se apresentar a Ele puro, imaculado, e Cristo preserva a sua igreja, não é diferente que a gente deva fazer isso com o nosso cônjuge. E nós que somos pais devemos trabalhar isso. Então, eu abri esse parênteses para falar assim, de Apocalipse, corações convertidos dos pais aos filhos, né? A Bíblia fala sobre família. Jesus começou começou o seu ministério público aonde? João 2. No casamento. Trazendo alegria onde tinha chegado tristeza. Produzindo fartura onde tinha chegado a falta. E aí, Jesus chega para restaurar uma família que estava apenas começando. Nem para a lua de mel eles tinham viajado ainda, mas já estava com problema. Toda família tem problema, né? A gente já casa com problema. Quem não casa, por exemplo, às vezes uma dívida lá para resolver e que vai perdurar durante alguns meses, né? Tem gente que faz loucura aí, 40 meses pagando uma festa e o sujeito come, reclama e depois nem te dá presente, você está pagando 40 meses de presente, de festa, né? É um problema, você já leva para o casamento. Jesus estava lá para resolver esse problema. E aí, Apocalipse termina também com família, casamento.
Casamento de quem? Cristo com a igreja. Então, família, gente, está no centro do coração de Deus.